Olá pessoal, boa noite. Nós estamos aqui para dar continuidade na disciplina Poluição e Resíduos Sólidos com vocês. O professor Rodrigo, ele ministrou as duas primeiras teleaulas e eu vou ministrar mais duas teleaulas, focando mais agora a questão de resíduos sólidos. Então, o professor Rodrigo, ele abordou os vários aspectos da poluição e introduziu também a poluição que acontece devido ao descarte inadequado dos resíduos sólidos, e nós vamos aqui dar uma continuidade colocando alguns aspectos importantes da gestão desses resíduos. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Rosimeire Midori Suzuki Rosa Lima, sou arquiteta urbanista, mestre em Engenharia de Edificações e Saneamento e doutor em Ciências pela Faculdade de Saúde Pública da USP. E vou fazer aqui com vocês essa discussão importantíssima da questão da gestão dos resíduos sólidos. Essa discussão, e para mim é um prazer enorme estar aqui discutindo isso com vocês, porque a gente falar de gestão de resíduos sólidos, infelizmente, é uma problemática que acaba envolvendo a maioria das cidades brasileiras, né? Então, nós temos aí, eu sei que vocês estão localizados desde a região norte, nordeste, até a região sul, né, do país, e a gente aqui nessa discussão a gente vai ver que a problemática relacionada aos resíduos, elas acontecem, né, de uma forma, é claro que dependendo do gerenciamento que acontece em cada cidade, mas sempre vocês vão ter, ou na sua cidade, ou numa cidade próxima, uma relação do que a gente vai estar discutindo aqui. Então, a gente sabe que a questão da gestão dos resíduos, infelizmente ainda, é uma questão assim, muito debatida, né? Então, a gente acompanha isso pela mídia, pela própria mídia assim, local da sua cidade, da sua região. Sempre a gente está vendo, olha, está tendo um problema porque o aterro sanitário ele virou um lixão, ou numa outra situação, todo o lixo da cidade está indo para um aterro a céu aberto, né? Então, essa situação é uma situação ainda muito comum, né, aqui na maioria das cidades brasileiras. E em alguns casos ainda, com o agravante da questão social que é relacionada aos catadores, né, que estão em alguns aterros realizando a coleta do material ali. Então, assim, quando a gente fala em gestão de resíduos, vários aspectos estão relacionados. Desde os aspectos ambientais, que nós sabemos que o professor Rodrigo já colocou em relação à questão da poluição, né, relacionada à questão ambiental, mas também ela envolve diversos outras dimensões que a gente pode chamar assim de sustentabilidade, relacionada à questão econômica, né, porque nós sabemos que hoje um gerenciamento para os resíduos sólidos não é um serviço que custa barato, quer dizer, então como você otimizar melhor tanto a quantidade de veículos, equipamentos, né, os serviços que se realizam dentro de um aterro sanitário também são serviços que não pode parar, quer dizer, então você envolve maquinário, envolve pessoal. Então, é o tipo de serviço que ele tem que estar acontecendo constantemente. Porque imagina, quando você não tem uma coleta eficiente, né, quando você não tem uma operação de aterro eficiente, você vai ter diversos tipos de problemas dentro dessa cidade, né? Então, são bairros com acúmulo de lixo, né? O aterro que não vai ter a cobertura necessária. Então, assim, os problemas relacionados a esses serviços, eles atingem diretamente a população. Então, por isso que a gente fala assim, alguns serviços, eles são serviços essenciais. Então, o serviço de coleta e a disposição final de resíduos sólidos, eles são considerados serviços essenciais para a população. E o que isso quer dizer? Que a população não pode ficar sem esse tipo de serviço. Mas por que não? Imagina, um local onde você começa a ter lixo descartado em qualquer local, isso é um problema que vai relacionar diretamente a qualidade de vida daquela população e vai incidir diretamente na saúde. Então, a questão dos resíduos sólidos, o seu mau gerenciamento é um problema de saúde pública, né? Que é um problema que vai atingir a saúde de toda uma comunidade, né? Então, isso é um aspecto assim, muito importante da gente avaliar.
né? Essa questão social também que eu coloquei para vocês, ela é importantíssima. Então, não sei como que acontece na sua cidade, mas muitas cidades têm os catadores nos aterros, que já é um problema, né? E também tem os catadores que estão nas ruas fazendo uma coleta. Então, e aí existe um problema social também já introduzido, né? Porque quando vamos trabalhar num gerenciamento de uma cidade, a gente tem que fazer primeiro, assim, ter uma visão do que acontece ali, conhecer a realidade daquele município e também conhecer as características que estão acontecendo relacionadas à questão de resíduos sólidos. Então, se temos na nossa cidade catadores autônomos ou que vão lá e buscam os materiais que podem ser reaproveitados, né, para a indústria de reciclagem, então como que eu vou desconsiderar a existência dessas pessoas e trabalhar um gerenciamento como se eles não existissem? Quer dizer, é uma questão assim muito complicada isso. Então, muitos de vocês já trabalham, eu já trabalhei na gestão de resíduos sólidos, muitos de vocês trabalham e muitos de vocês querem vir a trabalhar. Então, algumas questões, elas são importantíssimas, né? Primeiro, a gente conhecer a legislação vinculada à questão dos resíduos é essencial. Vocês não vão ter como trabalhar, desempenhar a sua atividade profissional sem que você conheça a legislação e as resoluções também pertinentes aos resíduos sólidos, né? Como lei maior, nós temos a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a Lei 12.305, ela é de 2010 e ela foi disponibilizada aí para você, está aí no ambiente para a sua pesquisa como material complementar. É importante que vocês leiam, estudem essa lei, né? Que é a lei que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, quando nós vamos estudar e quando nós vamos trabalhar a questão dos resíduos sólidos, nós não podemos direcionar os nossos estudos em conflito com as diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, quando eu digo para vocês, ó, vocês vão pegar, ler a Lei 12.305, disponibilizada aí para vocês, estudá-la, ela vai ser cobrada, assim, questões de prova, inclusive também, como todo o resto do material disponibilizado para vocês. Então, leiam a Lei 12.305, né, material complementar, porque ela vai te dar o respaldo e vai te dar todo o conhecimento necessário das principais diretrizes relacionada à questão dos resíduos sólidos com relação a conceitos, né? São conceitos importantes que essa lei traz, conceitos inclusive novos, né? Então é importante que a gente leia essa lei e ela vai trazer conceitos. O que quer dizer resíduos sólidos, o que quer dizer resíduos, o que quer dizer gerenciamento, que são termos que nós falamos e que nós adotamos e que vocês vão utilizar no seu trabalho e que é importante que vocês saibam o significado do que vocês estão falando e do que vocês estão escrevendo, né? E do que vocês estão colocando como proposta, né? Ali dentro dos trabalhos que vocês vão estar desenvolvendo. Nessa lei também vão aparecer os princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos, os objetivos da Política Nacional e uma coisa também muito importante que ela estabelece os instrumentos, né? Os instrumentos são uma forma de você colocar em prática algumas ações para que você consiga atingir os objetivos propostos por essa lei. Então, hoje em dia, vocês trabalharem sem conhecer a política, né, realmente não dá. Então, o primeiro passo, então, que eu já estou colocando aqui para vocês nessa nossa aula de hoje, é que vocês estudem essa Lei 12.305, ok? Então, eu acredito assim, que a questão dos resíduos sólidos e por uma experiência que a gente já veio, discussão com muitos alunos, muitos de vocês com certeza vão estar trabalhando nessa área. Ou quer seja, vinculados a um plano municipal de resíduos sólidos, ou muitos de vocês podem estar trabalhando em planos de gerenciamento de resíduos da construção civil, né, que são planos já de determinada obra, né?
Planos de resíduos e serviços de saúde também, que tem resolução própria. Então, professores, vocês vão perguntar, mas qual a resolução para cada uma? De resíduos da construção civil, é a resolução do CONAMA 307 de 2002. Muito importante essa resolução, e houveram outras depois que alteraram algumas classificações, né? E é importante que vocês conheçam essas resoluções quando vocês vão trabalhar determinado tipo de resíduo, né? Aquele resíduo específico. Resíduos de serviços de saúde é uma resolução RDC da Anvisa, né? Que é já ligado ao órgão do Ministério da Saúde, que estabelece critérios das características também e os critérios para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, que são aqueles resíduos gerados em hospitais, farmácias, clínicas, laboratórios, né? Enfim, tem um rol de atividades que geram resíduos de serviços de saúde e que para esses locais é necessário que haja um plano de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde específico, né? Para aquela atividade. Então, enfim, existe, isso aqui são alguns exemplos, e tem o plano de gerenciamento de resíduos sólidos, por exemplo, de uma indústria, de um supermercado, quer dizer, e sempre nos licenciamentos são exigidos esses estudos, né? Então, existe assim um rol de atividades que vocês podem estar atuando com relação aos resíduos. Mas, então, é importante que vocês conheçam as resoluções vinculadas ao tipo de resíduos que vocês vão estar estudando e, imprescindível, então, conhecer a Lei 12.305 de 2010, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Nessa aula, especificamente, nós vamos fazer uma abordagem maior com relação às características. Primeiro, o que quer dizer resíduos sólidos, quais são as suas características, né? A gente vai estar citando alguns requisitos com relação aos serviços de transporte e também comentando aqui um pouco com relação a alguns tipos de tratamento de resíduos, ok? Bom, eu espero que vocês gostem dessa nossa aula. Eu garanto que para vocês que já atuam na área, pode ser um complemento. Muitos de vocês já estudam um assunto e já trabalham com isso. E eu fico muito contente que isso esteja acontecendo, né? Para que a gente possa enriquecer cada vez mais a nossa aula e torná-la cada vez mais dinâmica e também com mais contribuições aí de diversas regiões aqui do nosso Brasil. Então vamos ver o nosso primeiro slide, que eu vou passar para vocês com relação a algumas questões de problemática relacionada aos resíduos sólidos. Nós temos uma questão que a gente chama, em alguns autores, que vivemos uma crise ambiental. Por quê? Nós temos um crescimento populacional aumentando e com diferencial, sempre com uma taxa de urbanização alta, né? Então, nós temos aqui uma alta taxa de urbanização. O que é a alta taxa de urbanização? Com cada vez mais pessoas vindo para as cidades. Nós temos uma demanda cada vez mais crescente de energia e de materiais e um aumento também na geração de resíduos sólidos. Essa é uma problemática muito grande, né? Esse aumento dessa geração. Então, por causa dessa quantidade, é que muitas vezes a gente está... por causa desse aumento da quantidade gerada, é que muitas vezes nós temos problemas lá no aterro sanitário, que muitas vezes não tem local lá para descarregar, ou está esgotando as áreas. Então a gente ouve muito falar assim, nossa, mas a área destinada era para dar para 20 anos, mas daqui 5 anos está acabando e não vai ter mais área. Mas por quê? Porque houve uma situação de ocupação daquela área destinada de forma inadequada. Não foi feita a compactação correta, não foi feita a cobertura correta, enfim. Ou não foi feito seguindo o projeto para a utilização daquela área. Ou outros locais falam assim, nossa, mas a quantidade de geração de resíduos está aumentando tanto que a quantidade de caminhões que tinha para fazer essa coleta não está dando mais. Vai ter que se comprar ou se contratar novos caminhões para buscar aquela quantidade de resíduo e que isso está encarecendo o serviço, né? Então a gente ouve muito falar assim, aumento de custo, né? Então altos valores de pagamento para empresas, às vezes terceirizadas, para fazer esse tipo de serviço.
Então, é um serviço assim que não para, é de dia e de noite. Né? Então, o serviço de coleta de resíduos, ele acontece assim, na maioria das vezes, na região central, onde tem uma concentração de comércio maior, uma densidade populacional maior, então você tem uma coleta diária, geralmente ela ocorre no período noturno, né? Devido à atividade de comércio ali e a ida dos caminhões numa região central, iria atrapalhar muito o fluxo de veículos daquela região. Então, geralmente na região central, a coleta é diária e ela ocorre no período noturno. Nos bairros, geralmente, a coleta é alternada, então dia sim, dia não, existe a coleta, né? Realiza-se a coleta, e ela é realizada durante o dia, né? Então existe mais ou menos, né, na maioria das cidades, essa característica. Então, mas assim, o que é importante que a gente assegure? A gente costuma falar o seguinte: quando a gente nem lembra do serviço de coleta de lixo, é porque ele está sendo eficiente, quer dizer, você nem lembrou. Porque você colocou o lixo ali, o caminhão foi lá, ele já coletou e já levou. Agora, quando dá qualquer problema, você chegou na sua casa e você vai colocar, e sua calçada ali, o lixo está ali na frente ainda, já começa a dar um problema enorme, né? Então, é o tipo de serviço que muitas vezes a gente não vê, mas que ele é importantíssimo, né, de acontecer. E da onde vem essa palavra lixo e da onde vem essa palavra resíduo? Vamos ver. Ó, o que é lixo então? A palavra lixo é derivada do termo em latim lix, que significa cinzas. Isso numa época em que a maior parte dos resíduos de cozinha era formada por cinzas e restos de lenha carbonizada dos fornos e fogões. Então, essa característica, vocês vejam, ela acontece hoje em dia? Não mais, né? Então, a gente não tem mais essa característica de cinzas e resto de lenha dentro do lixo que nós geramos hoje. Então, olha, lixo na linguagem técnica é sinônimo de resíduos sólidos e é representado por materiais descartados pelas atividades humanas. Então, desde os tempos mais remotos até meados do século XVIII, quando surgiram as primeiras indústrias na Europa, o lixo era produzido em pequena quantidade e constituído essencialmente de sobra de alimentos. Então, veja que hoje essa situação mudou totalmente, né? Antigamente você tinha pouca quantidade que se gerava, às vezes você gerava uma quantidade, tinha muita gente que tinha criação no quintal, então acabava pegando o resto de comida, então assim, a quantidade gerada de lixo era muito pequena. Hoje em dia, qual é a nossa realidade? Nós temos, se a gente abrir, né, o lixo, a gente olha assim e a gente tem uma diversidade muito grande, né? Então, hoje nós nem utilizamos mais a palavra lixo. Então, na linguagem técnica, o termo utilizado é resíduos sólidos, né? E nós temos uma diversidade, tanto é que eu vou passar para vocês, nós temos uma classificação diferenciada de resíduos sólidos colocada pela Lei 12.305 que eu falei para vocês. Então, hoje se a gente olhar, o que a gente tem de lixo? Bom, nós temos televisão, nós temos computador, nós temos resto de comida, resto de papel, nós temos CDs, DVDs, né? Então, assim, mudou muito. É muito diferente naquela situação quando a gente falava assim, mas o lixo o que é? Resto de cinza e lenha. Uma realidade totalmente diferente. E com uma tendência a ser cada vez mais complexo. Então, o que geramos de resíduos hoje, então cada vez existe uma complexidade muito maior. Então, tudo isso misturado. Bom, primeiro, se tudo isso está misturado e vai tudo para a coleta de lixo comum, isso vai parar lá no aterro. E o que acontece? Isso vai se ocupar cada vez mais área naquele aterro. Então, quais são as etapas? Bom, primeiro, gente, a gente tem que procurar não gerar, né? Então, quando a gente fala assim, mas o que a gente vai fazer primeiro? Primeiro, a gente tem que buscar reduzir a quantidade de resíduos que geramos, porque depois que gerou, né, vai cair em toda aquela problemática que a gente sabe, de buscar solução para essa diversidade de materiais que a gente tem aí,
né, de produtos, materiais, que são os diversos tipos de resíduos que nós geramos. Então, buscar a não geração. Isso vai, a partir da conscientização de cada um, né, através do consumo consciente, vai também do lado do consumidor, em relação a você saber o que você compra, e com relação às embalagens, e com relação ao desperdício, e também para as indústrias. As indústrias também têm que buscar essa não geração. Né? Não adianta a gente aqui ficar aqui na ponta tentando só a gente reduzir. Não, isso aqui é uma cadeia. Né? Uma cadeia que não é só a responsabilidade lá do consumidor, daquele que foi lá e comprou e utilizou, mas também daquele que produziu. Então, aquele que produziu, ele também tem que buscar formas, né, de reduzir a quantidade que ele vai propiciar de geração de resíduos. Então, o papel da indústria aí é importantíssimo, né? Tanto no seu processo produtivo e também nas suas embalagens, no que ele está propondo, porque muitas vezes você quer ganhar a atenção do consumidor, né, em relação a determinado tipo de produto, de embalagem, que na verdade isso, né, na cadeia toda aí vai gerar uma quantidade de resíduos muito grande. Então precisamos todos juntos buscar modificar essa realidade dos resíduos sólidos. E onde é que começou isso? Então, a definição de resíduos sólidos, a gente vê aí pela norma que vai estar aí colocada para vocês na tela. A 10.004, ela foi revisada em 2004 e ela fala o seguinte: resíduos sólidos são resíduos nos estados sólido e semissólido que resultam de atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços de varrição, e ficam incluídas nessa definição os lodos provenientes de sistemas de tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle de poluição, bem como determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou corpos d'água, ou exijam que, para isso, soluções técnicas e economicamente inviáveis em face à melhor tecnologia disponível. Então, essa definição é importante. Então, quando a gente vai sempre trabalhar num plano de gerenciamento de resíduos sólidos, em todos eles, quando você vai estar lá fazendo uma introdução da classificação do que são os resíduos sólidos, essa NBR, a 10.004, colocada aí, que dá essa classificação, ela está sempre citada aí. Então, é importante que vocês tenham conhecimento dela e a estudem também, né? Que ela tem, na verdade, uma quantidade, uma família aí de normas técnicas da ABNT, sempre relacionados à questão dos resíduos, né? A questão de armazenamento, enfim, outras normas relacionadas a exigências e critérios, requisitos aí com relação a resíduos sólidos. E quando a gente fala de resíduos sólidos, a gente fala assim, olha, a quantidade gerada, ela está aumentando cada vez mais. E esse aumento, ele modifica de acordo com cada cidade, né? Cada cidade, às vezes, tem suas características. Algumas cidades produzem mais determinado tipo de resíduo que outras, né? Por exemplo, na região norte, às vezes tem muitos locais que se consome muito coco, né? Então, por exemplo, isso tudo vai fazer parte do resíduo orgânico, que tem esse diferencial em relação a outras cidades, né, de outros países que não consomem tanto. Em contrapartida, você tem outras características em outras cidades que se consome mais determinado tipo de fruta ou tem algum hábito ou costume que vai alterar aquela característica. Mas, assim, em linhas gerais, a gente pode dizer que quanto maior for uma cidade, né, e tem estudos em relação a isso, maior é essa quantidade gerada de resíduos, né? Aumenta-se muito a quantidade de materiais descartáveis, né? Então, hoje nós temos hábitos, muitas vezes de comer fora ou de levar coisa, começa a carregar coisa, né, para comer fora, porque não dá tempo de voltar para casa, então você começa a aumentar muito a quantidade daquele material assim que você leva para poder descartar, né? Então essa quantidade descartável aumenta assim muito rápido, né? Isso tem aumentado muito a geração de resíduos e um problema muito grave que a gente tem que, nessa busca, tentar reverter, né? Tentar alterar essa tendência que está havendo aí
em todo o Brasil, não só no Brasil, mas, né, em vários municípios do sul ao norte do nosso país, mas também em outros países, né? Vamos ver nesse slide aqui, o próximo que nós vamos estar abordando com relação a algumas características aqui de tamanhos de cidade, né? Então, colocado aqui, ó, nós temos aqui do lado esquerdo um tamanho de cidade, né? Que são cidades pequenas, médias, grandes e umas mega cidades aí. Então, cidades até 30 mil habitantes, alguns estudos apontam em torno de meio quilo, né, de resíduo gerado por habitante por dia, né? Então, ó, a geração per capita, que é a relação de quilos por habitante dia, de meio quilo. Uma cidade média de 30 mil a 500 mil, em torno de 500 a 800, né, gramas por dia. Uma cidade aqui, ó, de 500 mil a 5 milhões, de 800 a 1 quilo por dia. Só que essa tendência aqui está aumentando cada vez mais, quer dizer, cada vez mais geramos por pessoa uma quantidade maior. Um problema muito grave, né? E cidades ainda maiores, essas mega cidades, acima de 1 quilo por dia. Então, é uma situação complicada, né? E se a gente for ver também, além desse aumento, o que a gente vê assim, que essa característica de resíduos, além de aumentar em quantidade, a gente está aumentando em uma complexidade. E quanto mais complexo, quer dizer, quanto mais coisa tiver na quantidade de resíduos que a gente gera, mais complexo fica para a gente dar um jeito de gerenciar esse tipo de resíduos, né? Porque antigamente, quando era uma quantidade pequena e mais resíduo orgânico, era uma situação. Agora não, se a gente tem até o computador como um resíduo, como é que a gente resolve isso? Então são desafios do gerenciamento de resíduos sólidos que a gente tem que buscar, conhecer e buscar uma solução. E quando a gente fala também dessa quantidade gerada per capita, é um problema muito sério, porque assim, cada um de nós precisamos, dentro dos nossos hábitos, dentro do nosso cotidiano, mudar essa realidade, né? Então, para isso a gente tem que buscar alternativas, né, e soluções. Vamos ver a próxima tela? Aqui mostra para mostrar para vocês, aqui mostra a relação, né, principalmente de matéria orgânica e materiais recicláveis, né, que tem dentro aí da composição dos resíduos. Então, fazendo aqui aparece uma tabelinha do Brasil, Alemanha, Holanda, Estados Unidos. Aqui para mostrar aqui um comparativo, ó, entre Brasil e Estados Unidos, que é onde que deu uma maior variação. No Brasil, em torno de 65% de matéria orgânica e o restante, 35% de materiais recicláveis. E nos Estados Unidos, 35% de matéria orgânica e cerca de aproximadamente o contrário, né? 65% de materiais recicláveis, mostrando que os hábitos lá nos estados ainda, apesar do aumento também nosso de geração, geramos uma quantidade da fração orgânica maior aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, se a gente for fazer uma pesquisa no resíduo deles, a quantidade de descartáveis, de materiais recicláveis é muito maior do que a fração orgânica. Praticamente o contrário do que ocorre aqui no Brasil. Isso, assim, demonstra o quê? Os hábitos deles, né? Então, os hábitos já estão muito diferentes. Então, as pessoas, assim, já nem lavam quase louça. Tem muitos materiais descartáveis mesmo em casa. Além de saírem muito para comer fora, ainda mesmo em casa, a quantidade de pratos, copos, utiliza-se muito material descartável nas próprias residências, o que tem aumentado a quantidade de materiais, né, recicláveis do que no Brasil, que nós ainda temos, vamos para cá, quando vamos para casa, utilizamos pratos, copos de louça e copos de vidro, e lavamos tal, né? E lá a gente utiliza material descartável, copo, prato, mas assim, quando vai ter uma festa, alguma coisa assim, né? Mas lá não, já é muito, o hábito já está bem assim,
com essa tendência de utilizar materiais descartáveis no dia a dia, né? Então, veja que os hábitos de cada local incidem diretamente na geração do tipo de resíduo gerado daquele local, né? Então, assim, uma característica que diferencia muito. Nesse próximo slide, mostrando aí para vocês alguns fatores que influenciam as características dos resíduos. Então, existe isso, coisas que mudam, existem, gente, e essa influência é direta. Ó, por exemplo, fatores climáticos, né? Então, nós temos a questão das chuvas, ela aumenta essa característica porque aumenta o teor de umidade. O outono, por exemplo, né, que tem muita queda de folhas, as árvores ficam caducas lá, então é um aumento do teor de folhas, né, nos sacos. Então, às vezes assim, você tem muito saco, mas porém, para coletar, mas porém eles são mais leves, eles têm muitas folhas, assim, é uma outra característica. No verão, o que acontece? Nós temos um aumento das embalagens de bebida, né, de lata, de plástico, né, por causa do aumento do consumo desse tipo de material. Épocas especiais também alteram muito, influenciam nas características dos resíduos sólidos. Ó. No carnaval também aumento de teor de embalagem de bebidas, latas, vidros, plásticos, etc. É engraçado o seguinte, quando a gente fala carnaval, isso aqui depende muito da região, né, que a gente vive. Muitos de vocês aí na sua cidade, as festividades aí de carnaval alteram, né, consideravelmente. Em outras regiões já não se tem muito isso, fazendo uma alteração na quantidade gerada. Né? Existem cidades que elas são mais tranquilas e outras que já têm as festividades de carnaval aí fazendo parte do calendário anual. Ó, Natal, Ano Novo, enfim, Páscoa nem tanto, mas mais Natal, Ano Novo, você tem um aumento de embalagem, papel, papelão, plástico, né? Metais, então assim, aí aumenta também a matéria orgânica, né? Porque você faz muita festa, sobra muita comida, então aumenta tanto o resto de comida, a fração orgânica, como aumenta embalagens também. E aí algumas outras datas, mas que também nem tanto, mas Dia das Mães e Pais, né? Com aumento de embalagem das crianças, aí, né? Com aumento da embalagem de presentes e tal. Não tanto a fração orgânica, mas mais embalagens. Férias escolares é uma situação assim diferenciada, né? Então, em algumas cidades, assim, cidades turísticas, de praia, tal, então você tem uma mudança, né? Então, nesses locais turísticos, você tem um aumento da população, né? Então, você tem um aumento da geração de resíduos. Então, quem trabalha nesse gerenciamento tem que se preparar para um aumento de demanda de pessoas. E aumento de viagem de caminhão, né? Aumento de horas de trabalho no aterro sanitário. E em outras cidades, existe até, se for uma cidade muito assim, com muitos estudantes, vai haver um esvaziamento daquelas cidades em locais que eles vão sair dessas cidades e vão para outros locais turísticos ou que voltam para suas cidades, né? Então, algumas cidades com característica de receber aquele aluno, né, uma cidade universitária, talvez, né, que os alunos vão embora nas férias, vai haver uma redução da necessidade de caminhões, de pessoal e tudo mais. Então, quando a gente está trabalhando no gerenciamento dos resíduos, é importante que a gente conheça as características da nossa cidade, né, para que isso possa ser avaliado. Nesse próximo slide, um outro aspecto também importante é com relação aos aspectos demográficos, né? Então, ó, população urbana, quanto maior a população urbana, quer dizer, quanto mais pessoas morando na cidade, maior a geração per capita de resíduos. Então, quanto maior a cidade e pessoas morando na área urbana, maior tem sido a geração gerada per capita, assim, por habitante dia de resíduos sólidos. Estudos também indicam que são alguns aspectos socioeconômicos, como nível cultural e poder aquisitivo, que interferem também no tipo, da característica dos resíduos. Então, quanto maior o nível cultural, maior tem sido a incidência também de materiais recicláveis, ó, e menor a incidência de matéria orgânica. E o poder aquisitivo também. Quanto maior o poder aquisitivo,
também tem ocorrido maior incidência de materiais recicláveis e menor a quantidade da fração orgânica. Então, é importante que a gente saiba que esses aspectos, esses fatores interferem, influenciam diretamente nas características dos resíduos gerados, ok? Vamos ver o vídeo então, pessoal? Já retornamos. This is a story about a world obsessed with stuff. It's a story about a system in crisis. We're trashing the planet, we're trashing each other, and we're not even having fun. The good thing is that when we start to understand the system, we start to see lots of places to step in and turn these problems into solutions. The other day, I couldn't find my computer charger. My computer is my lifeline to my work, my friends, my music. So I looked everywhere, even in that drawer where this lives. I know you have one too, a tangle of old chargers, the sad remains of electronics past. How did I end up with so many of these things? It's not like I'm always after the latest gadget. My old devices broke or became so obsolete I couldn't use them anymore. And not one of these old chargers fits my computer. Ugh! This isn't just bad luck. It's bad design. I call it design for the dump. Design for the dump sounds crazy, right? But when you're trying to sell lots of stuff, it makes perfect sense. It's a key strategy of the companies that make our electronics. In fact, it's a key part of our whole unsustainable materials economy. Design for the dump means making stuff to be thrown away quickly. Today's electronics are hard to upgrade, easy to break, and impractical to repair. My DVD player broke and I took it to a shop to get fixed. The repair guy wanted $50 just to look at it. A new one at Target cost $39. In the 1960s, Gordon Moore, the giant brain and semiconductor pioneer, predicted that electronics designers could double processor speed every 18 months. So far, he's been right. This is called Moore's Law. But somehow the bosses of these genius designers got it all twisted up. They seem to think that Moore's Law means every 18 months we have to throw out our old electronics and buy more. Problem is, the 18 months that we use these things are just a blip in their entire life cycle. And that's where these dump designers aren't just causing a pain in our wallets, they're causing a global toxic emergency. You see, electronics start where most stuff starts, in mines and factories. Many of our gadgets are made from 1,000 different materials, shipped from around the world to assembly plants. There, workers turn them into products using loads of toxic chemicals like PVC, mercury, solvents, and flame retardants. Today, this usually happens in far-off places that are hard to monitor, but it used to happen near my home in Silicon Valley, which, thanks to the electronics industry, is one of the most poisoned communities in the U.S. IBM's own data revealed that its workers making computer chips had 40% more miscarriages and were significantly more likely to die from blood, brain, and kidney cancer. The same thing is starting to happen all around the world. It turns out the high-tech industry isn't as clean as its image. So, after its toxic trip around the globe, it lands in my hands. I love it for a year or so, and then it starts drifting further from its place of honor on my desk or in my pocket. Maybe it spends a little time in my garage before being tossed out. And that brings us to disposal, which we think of as the end of its life. But really, it's just moved on to become part of the mountains of e-waste we make every year. Remember how these devices were packed with toxic chemicals? Well, there's a simple rule of production. Toxics in, toxics out. Computers, cell phones, TVs, all this stuff is just waiting to release all their toxics when we throw them away. Some of them are slowly releasing this stuff even while we're using them. You know those fat old TVs that people are chucking for high-def flat screens? They each have about 5 pounds of lead in them. Lead, as in lead poisoning. So, almost all of this e-waste either goes from my garage to a landfill or it gets shipped overseas to the garage workshop of some guy in Guiyu, China, whose job it is to recycle it. I've visited a bunch of these so-called recycling operations. Workers without protective gear sit on the ground smashing open electronics to recover the valuable metals inside and chucking or burning the parts that no one will pay them for. So while I'm on to my next gadget, my last gadget is off poisoning families in Guiyu or India or Nigeria. Each year we make 25 million tons of e-waste, which gets dumped, burned, or recycled. And most recycling is anything but green.
So are the geniuses who design these electronics actually evil geniuses? I don't think so, because the problems they're creating are well hidden even from them. You see, the companies they work for keep these human and environmental costs out of sight and off their accounting books. It's all about externalizing the true costs of production. Instead of companies paying to make their facilities safe, the workers pay with their health. Instead of them paying to redesign using fewer toxics, villagers pay by losing their clean drinking water. Externalizing costs allow companies to keep designing for the dump. They get the profits and everyone else pays. When we go along with it, it's like we're looking at this toxic mess and saying to companies, you made it, but we'll deal with it. I've got a better idea. How about you made it, you deal with it? Doesn't that make more sense? Imagine that instead of all this toxic e-waste piling up in our garages or in the streets of Guayu, we sent it to the garages of the CEOs who made it. You can bet that they'd be on the phone to their designers pretty fast demanding they stop designing for the dump. Making companies deal with their e-waste is called extended producer responsibility, or product take-back. If all these old gadgets were their problem, it would be cheaper for them to just design them longer lasting, less toxic, and more recyclable in the first place. They could even make them modular so that when one part broke, they could just send us a new piece instead of taking back the whole broken mess. Already take-back laws are popping up all over Europe and Asia. In the U.S., many cities and states are passing similar laws. These laws need to be protected and strengthened. It's time to get these brainiacs on our side. With take-back laws and citizen action to demand greener products, we can start a race to the top, where designers compete to make long-lasting, toxic-free products. So let's have a green Moore's Law. How about the use of toxic chemicals will be cut in half every 18 months? The number of workers poisoned will decline at an even faster rate. We need to give these designers a challenge they can rise to and do what they do best: innovate. Already, some of them are realizing they're too smart to be dump designers and are figuring out how to make computers without PVC or toxic flame retardants. Good job, guys. But we can do even more. When we take our e-waste to recyclers, we can make sure they don't export it to developing countries. And when we do need to buy new gadgets, we can choose greener products. But the truth is, we are never going to just shop our way out of this problem, because the choices available to us at the store are limited by the choices of designers and policymakers outside of the store. That's why we need to join with others to demand stronger laws on toxic chemicals and on banning e-waste exports. There are billions of people out there who want access to the incredible web of information and entertainment that electronics offer. But it's the access they want, not all the toxic garbage. So let's get our brains working on sending that old design for the dump mentality to the dump where it belongs, and instead building an electronics industry and a global society that's designed to last. Olá pessoal, esse vídeo ele é muito interessante porque ele mostra, colocamos aí a discussão dos resíduos eletrônicos, né, que vocês já devem ter ouvido falar, o que algum tempo atrás a gente assim achava até meio estranho falar assim, nossa, mas imagina, quem que vai descartar um computador, né, uma impressora? E hoje a realidade é outra, o problema é onde vamos descartar um computador, um teclado, aquele videocassete que a gente tem lá em casa, né, que não sabe o que faz com ele. Então, esse problema é muito grande. É colocado uma outra problemática também dentro desse vídeo, a questão dos metais, dos poluentes, né, desde do processo de produção, na produção dos equipamentos. Então, assim, ele é muito interessante e eu acho que desperta para a gente uma outra preocupação, né, e mostra essa mudança que existe no resíduo que a gente pensa, né? Então a gente pensa, nossa, o que são resíduos sólidos, né? Então o resíduo eletrônico também, ele hoje já faz parte da da classificação de resíduos, né? Já considerado um tipo de resíduo que nós temos que buscar aí solução para ele também, ok? Então vamos aí dar continuidade. Quando a gente fala na discussão do gerenciamento, para exemplificar um pouquinho essa ilustração, mostra o seguinte, ó, a rota do lixo, né? Então nós temos aqui em cima vários prédios, cidades, comércio,
Então, ó, se vocês verem aqui, tem marcado o número 1, né? Então, o número 1, nós consumimos e geramos lixo, ou seja, os resíduos. Aí, o número 2, ó, vai haver a separação dos resíduos, né? Esse item número 2. Esses resíduos, eles são separados, né? É importante, como a gente sabe, que os resíduos, eles têm uma complexidade, quer dizer, eles são muito diferentes uns dos outros, que haja a separação desses resíduos, ok? Alguns locais você tem um caminhão lá destinado aos materiais recicláveis e um outro caminhão que vai fazer a coleta do lixo que a gente chama lixo comum, né? E para onde a gente leva? Bom, se a gente coleta separado, é lógico que o destino tem que ser separado, né? Não tem lógica você botar lá um caminhão de coleta seletiva para materiais recicláveis, outro caminhão para coleta comum e mandar tudo para um aterro, né? Isso é errado. Então, o material reciclável viria para uma central de triagem, onde você separa os materiais, né? Alguns locais onde você já faz a seleção na origem, o que seria melhor, né? Você leva já o material separado, e daí você tem que prever uma coleta separada para cada tipo de material. E isso vai entrar para um processo de reciclagem para cada tipo de indústria, né? Quer seja de material, de papel, plástico, metal, vidro, e enfim. E daí, depois desse processo das indústrias, os caminhões aqui, ó, representando, eles saem, os produtos saem e retornam aí novamente para o mercado, né? A fração orgânica, ela pode ser utilizada aqui para atividade de compostagem, né? Ou o que é rejeito, no caso, né? Rejeito também é uma definição nova aí colocada pela lei, iria para um aterro sanitário. Então, aí esse desenho é mais para mostrar para vocês a rota, né, que seria essa complexidade dentro de um município, a questão do gerenciamento dos resíduos sólidos. Eu coloquei para vocês que a Lei 12.305, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela apresenta uma classificação do que a gente fala assim, nossa, mas que tipo de resíduo, como é que eu vou saber, como é que chama o resíduo gerado em tal local, numa casa, ou um resíduo gerado, sei lá, numa obra, né? Então, a Lei 12.305, ela traz essa classificação que a gente chama de classificação de acordo com a origem, né? Então, vamos ver no próximo slide essa classificação. Ó, origem é o principal elemento para a caracterização dos resíduos sólidos. Então, o resíduo que a gente ouve falar assim, ó, esse é o resíduo domiciliar, né? É o termo utilizado pela lei, né? Que seria o resíduo residencial ou doméstico, mas o termo é resíduos sólidos domiciliares. É originado da vida diária das residências, constituído por restos de alimentos, tais como cascas de frutas, verduras, produtos deteriorados, jornais, revistas, garrafas, embalagens, papel higiênico, fraldas descartáveis e uma grande diversidade de outros itens, né? Então, esse resíduo ele tem essa característica de ser gerado nas residências. Um outro tipo de resíduo, o comercial, ele vai variar muito, porque depende do tipo de estabelecimento, né, que a gente vai estar tratando. Então, por exemplo, um resíduo gerado em supermercado, ele vai ser totalmente diferente de um resíduo gerado numa agência bancária ou em uma loja, né? Então, cada um vai ter suas características, né, do tipo de composição dos resíduos. Tem também os resíduos chamados resíduo público, que é originado do serviço de limpeza urbana, incluindo os resíduos de varrição das vias públicas, limpeza de praia, galerias, córregos, restos de podas de plantas, limpeza de feiras livres, etc. Constituído por restos de vegetais e outros diversos tipos, né? Papel, embalagens, principalmente de varrição, porque é o que tem na rua e ali pode ter de tudo, né? No próximo, uma outra classificação são os resíduos de serviços de saúde,
Então, ó, às vezes a gente acha assim, ó, resíduo de serviço de saúde é só o que é gerado no hospital. Na verdade, não é somente o que é gerado no hospital. O hospital também inclui, né? Ele é gerado em hospitais, ó, outros exemplos, farmácias, clínicas veterinárias, aí vai laboratórios, aí vai também uma distribuidora de medicamentos, uma distribuidora de produtos para a saúde, que é onde é gerado assim, luvas, saneante, uma indústria de saneantes também, né? Então, várias outras atividades fora o hospital também gera, né? Então, às vezes a gente acha que não, mas você vai lá no local fazer uma coleta de sangue, por exemplo, um laboratório. Lá também são gerados resíduos de serviços de saúde. Então, qual é a resolução que dá a classificação e os critérios para o gerenciamento de resíduos de saúde? Ó, RDC, vou pôr aqui do lado, 306 de 2004. Aqui ela está aqui embaixo já escrita, ó, eu fui escrever ali do lado, mas ela está aqui. Tá bom? O próximo são os resíduos agrosilvopastoril. É um nome esquisito, né? Mas são os resíduos gerados das atividades agrícola e pecuária, como embalagens de adubos, defensivos agrícolas, ração, restos de colheita. Então, o resíduo proveniente de pesticidas é considerado tóxico e necessita de tratamento especial. Então, assim, é sempre importante assim, lembrar que dentro de cada gerenciamento você tem que tomar cuidado com aqueles resíduos que são considerados perigosos, né? Que daí ele vai ter uma outra destinação. Resíduos industriais também, ele varia muito, né? De cada tipo de indústria. Então, eles são gerados nos ramos da atividade, como metalúrgico, químico, petroquímico, enfim. Aí a quantidade de atividades vai necessitar de algumas indústrias geram resíduo perigoso também, né, que é uma outra característica, ok? Tem os resíduos de portos, aeroportos e terminais rodoferroviários, que é o gerado nesses locais. Então, você, para esses locais também, ali dentro, muitos locais têm a coleta de resíduos também infectantes, né, para pessoas que estão em trânsito, mas que estão com medicamentos ou que estão com algum tipo de local que ele precisa descartar algum resíduo referente a resíduos de serviço de saúde, mas contaminados também nesses locais, né? Então, quando a gente vai, e todos esses locais também, um aeroporto, ele tem o seu plano de gerenciamento de resíduos sólidos, né? E aí cada um vai ter suas características, tá? Resíduos da construção civil são os provenientes de construções, reformas, reparos, de demolição, de obras de construção civil, né? E os resultantes da preparação e da escavação de terrenos. Então, o que entra? Ó, tijolos, blocos cerâmicos, concreto em geral, metais, tintas, madeiras. Aqui também entra gesso, né? Ferro, resto de concreto, telha, enfim, nós temos uma infinidade aí de resíduos. E terra também, ele é considerado o solo resíduo da construção civil. A resolução que dá a classificação dos resíduos da construção civil é a resolução CONAMA 307 de 2002. Né? Uma resolução assim que vai ajudar vocês bastante em relação a esse tipo de resíduo. No próximo slide aqui, com relação às responsabilidades. Então, ó, o resíduo domiciliar, a responsabilidade que é da prefeitura, né? Então, apesar de cada um responsável pelo que gera, mas assim, o gerenciamento, não dá para cada um levar o seu pacotinho lá no aterro. Então, ela contrata um serviço para buscar o resíduo gerado por cada um de nós. O comercial, ele é de responsabilidade do gerador, quer dizer, do comércio, do supermercado, do hotel, né, daquele shopping, né? Então, a responsabilidade é do gerador. O resíduo público, que é de varrição, poda, capina resto de roçagem, responsabilidade da prefeitura. Resíduos de serviço de saúde é de responsabilidade, o que é gerado no hospital é de responsabilidade do hospital.
que é gerado na farmácia, de responsabilidade da farmácia. Ela paga para dar a destinação adequada. Industrial também. De portos, aeroportos, terminais ferroviários e rodoviários também, responsabilidade do gerador. Agro-silvopastoril também. Resíduos da construção civil também. E isso está correto? É o seguinte, gente, vocês acham que é justo? Cada um de nós, por exemplo, vamos supor que tem um shopping center na sua cidade e ele gera uma quantidade de resíduos enorme. Se o caminhão da prefeitura fosse lá buscar tudo que é gerado na praça da alimentação, imagina, ia um caminhão lá para ficar enchendo aquilo lá todo dia. Então é justo que a gente divida essa despesa? Não é. Então, assim, cada estabelecimento é responsabilidade pela quantidade de resíduo gerado ali. Então, ele arca com essa despesa, né? E ele tem que dar a destinação correta, né? Contratando uma empresa que vai fazer a coleta desse resíduo lá e que vai dar a destinação adequada, ambientalmente adequada para ele, ok? Bom, outras características que eu vou passar para vocês. Quando eu falei assim, cuidado que alguns resíduos são perigosos, né? A NBR também, a 10.004, fora definir conceitual que é resíduos sólidos, também dá uma classificação quanto a essa periculosidade dos resíduos. Vamos ver. Ó, a classificação, de acordo com a NBR 10.004, de 2004, né, colocada aqui, ó, ela classifica os resíduos como classe 1 e classe 2. Então, classe 1, quando a gente ouve falar assim, aqui nesse local, sei lá, nessa indústria, tem resíduo classe 1, toma cuidado, porque são resíduos perigosos. E resíduos classe 2 são considerados os não perigosos. Então, resíduos classe 1, aqui a gente vai encontrar muito, por exemplo, indústria. E também em hospitais. O resíduo infectante é um resíduo classe 1, um resíduo perigoso, porque ele pode infectar e contaminar e transmitir doença. Um resíduo gerado, por exemplo, numa indústria, ele pode ser corrosivo e também é perigoso, né, para a população. Então, tanto à saúde da população quanto ao meio ambiente. Então, ele classe 1, ele é considerado um resíduo perigoso. Classe 2 são os não perigosos. Como exemplo de classe 2, nós temos o resíduo domiciliar, o resíduo orgânico, né, o resíduo gerado nas residências, que é um resíduo classe 2, né, o que geramos em casa, ele é um resíduo classe 1 ou resíduo classe 2? Ele é um resíduo classe 2, não perigoso. E, por exemplo, o outro exemplo é o resíduo da construção civil, né, um resto de entulho. Ele é considerado, se for lá a parte do resíduo da construção civil, telha, tijolo, tal, ele também é considerado um resíduo não perigoso, ok? Então, essa classificação, ela é muito importante para que a gente saiba, assim, direcionar e buscar informação para que tipo de destinação adequada tem que ser dado para determinado resíduo. O resíduo perigoso, classe 1, ele tem que ser encaminhado. Por exemplo, o resíduo gerado em hospital infectante, ele tem que ser encaminhado para tratamento. Nós não podemos fazer um plano e falar assim, isso aqui é um resíduo perigoso, ele pode ser encaminhado para um aterro sanitário. Nós não podemos sugerir colocar uma destinação errada do resíduo gerado. Gerado lá numa indústria, eu levantei lá, tá, é gerado resíduo classe 1. Então, eu nunca poderia mandar, encaminhar, sugerir que seja encaminhado para um aterro sanitário de resíduo domiciliar, um resíduo que seja classe 1, resíduo perigoso. Ele tem que ser encaminhado para um aterro específico para resíduo classe 1. Né? Então, esse cuidado é importante que vocês tenham. Então, algumas outras características dos resíduos. Vamos ver, veja aí na tela. Algumas características físicas do lixo, né? Chamado. Geração per capita, né, que é o que a gente falou, a quantidade gerada por habitante, a sua composição, né, então do que ele é constituído, né, qual é o seu peso específico desse resíduo. Então é importante que essas características físicas façam parte desses nossos estudos. Características químicas também que tem nos resíduos com relação ao poder calorífico, ao pH, né, é importante que a gente tenha esses estudos também para os estudos próximos, né, desses que a gente vai estar fazendo. E outras características são as biológicas,
que é a presença de agentes patológicos, né? E pela população microbiana existentes no lixo, né? Então, essa característica muda de uma cidade para outra. Então, ao lado das características químicas dos resíduos, que possibilitam estudos para essas características biológicas, para o desenvolvimento de inibidores de cheiro, muitas vezes, e retardadores de decomposição na matéria orgânica. E também possibilitam estudos de processos para a destinação final e recuperação de áreas degradadas por lixões. Então, as características, elas vão te dar, te direcionar a melhor operação dos locais para a destinação e o que fazer, melhor operação dentro dos aterros sanitários, né? Um aspecto importantíssimo aqui, para colocar para vocês, é com relação ao acondicionamento dos resíduos sólidos. Então, o que é o acondicionamento? O acondicionamento, ele pode ocorrer em containers, né? Depende da cidade. Tem local que a coleta é feita em containers, onde você leva o saco de lixo é colocado em determinado local. O acondicionamento, ele pode ter, por exemplo, saco preto para resíduo orgânico, verde para materiais recicláveis, enfim, depende do que é estabelecido em cada cidade, né? Do que ele vai colocar para a coleta desses materiais. Então, é importante que o acondicionamento seja feito de uma forma eficiente, né? Seja bem feito, porque ele vai evitar e vai ajudar muito no serviço de coleta, né? Se você fizer um acondicionamento de qualquer jeito, aquilo vai se espalhar na calçada, junta cachorro, fica aquela cidade toda suja, né? Então, veja aí nesse slide, com relação ao acondicionamento dos resíduos. Então, a importância do acondicionamento adequado está em evitar acidentes, evitar a proliferação de vetores, minimizar o impacto visual e olfativo. Por quê, gente? Minimizar o impacto, porque é isso que eu falei. Se você acondiciona direitinho, você o impacto visual daqueles sacos colocados lá, ele não vai ser tão agressivo quanto se você começar a jogar o lixo de qualquer jeito, não é? Então, ele minimiza o impacto visual e olfativo. Reduzir a heterogeneidade dos resíduos. Então, se você fizer o acondicionamento certo, principalmente se tiver coleta seletiva, materiais recicláveis num saco, orgânico no outro, e também, se for possível, o rejeito no outro, você consegue reduzir essa mistura de resíduos, né? E você consegue dar uma destinação melhor e, lógico, você separando os materiais, principalmente na origem, quando você tem coleta seletiva, o que é separar na origem? Já separar os materiais recicláveis ali, você vai ter um material reciclável para utilização depois de uma melhor qualidade, com certeza, né? Em vez de você mandar tudo junto, resto de comida, a garrafa PET, latinha de refrigerante, chega lá, vai separar onde? Se aquilo lá vai estar tudo contaminado. Então, primeiro, as condições lá para separar, elas não são boas, então, e nós não fazemos o nosso papel de fazer essa segregação em casa. Nós temos que ter a responsabilidade de separar esse material. Então, tudo na vida da gente é um hábito. Se temos o hábito de acordar cedo, escovar os dentes, tomar banho todo dia, nós temos que ter o hábito também de separar esse material por categoria, né? Então, fazendo o acondicionamento separado dos resíduos. E uma outra situação também que o acondicionamento faz é facilitar a realização da etapa de coleta, né? Lógico, se acondicionamos de forma adequada, vai facilitar muito o serviço de quem vai lá buscar esses sacos de lixo depois, né? Ou os containers depois, ok? Então, veja no próximo slide alguns exemplos aí de acondicionamento. Né? Então, são containers, são caçambas, alguns locais, né, levam caçambas também. Então, cada local com essa sua característica. Então, é importante assim, o acondicionamento é importantíssimo. Acondicionamos, fizemos a separação na origem em casa, separamos. Aí, a prefeitura ela vai colocar o serviço de coleta que vai lá buscar e o que é importante que esse serviço ofereça? É importante que ele ofereça caminhões, que tenha um reservatório de chorume, para que esse chorume não fique escorrendo tudo na via pública, né? Que tenha esse recipiente que vai separar, quer dizer, que vai armazenar esse chorume, que é aquele líquido,
resultante da degradação do próprio lixo que está ali colocado na própria coleta de resíduos, é importante que ele obedeça a uma frequência e ele tenha um horário correto. Por quê? A gente já tem lá, eles falam, já tem estabelecido geralmente nos municípios o seguinte: você não pode colocar o lixo muito tempo antes, você tem que colocar um pouco antes do serviço de coleta. Então é importante que se a coleta vai passar lá na minha casa, no meu bairro, terça, quinta e sábado, então é importante que terça, quinta e sábado ele passe. E se ele está acostumado a passar entre 8 e 10 horas da manhã, então é importante que nesse período ele passe. Quer dizer, senão a gente coloca lá, não passa, daí o caminhão vai passar no período da tarde. Então ficou essa exposição lá direto. Então é importante que se obedeça a essa frequência e esses horários também. E que tenha equipamentos adequados. Vamos ver. Olha, nesse próximo slide, com relação à coleta e transporte de resíduos sólidos, é importante que se mantenha a regularidade, né, com relação ao serviço de coleta domiciliar, e aí também depende se a prefeitura vai oferecer outros tipos de serviços de coleta, frequência de coleta e horários de coleta. Ó, algumas situações há necessidade de redimensionamento de itinerários da coleta domiciliar. Então, ó, quando numa cidade existe aumento ou redução da população, então você está com uma quantidade, uma frota lá de caminhões que não está dando conta, né, de coletar aquilo, e ali você começa a ter problema todo dia. Né? E o problema de um dia, um lixo não coletado num dia, é problema dobrado no dia seguinte, que você tem que usar esses caminhões, muitas vezes, para utilizar em outros bairros. Né? Quer dizer, o lixo não vai evaporar, você vai estar com o serviço dobrado no dia seguinte. Mudanças de características de bairros, o que é isso? Alguns bairros, vocês já viram, ele só tinha casa, ele tinha uma característica residencial. Aí foi mudando aquela característica e virou um comércio. Então, aumentou-se a quantidade de resíduos, aumentou-se a quantidade de materiais de embalagem. Então, a característica é outra, a quantidade é outra, o horário de buscar esse resíduo é outro. Então, tem que se ficar atento com as mudanças de características da cidade, né? Dos bairros e da cidade em geral. Existência do recolhimento irregular dos resíduos. Isso ocorre quando ocorre a coleta por catadores, mas assim, você não sabe quantos são, você não sabe onde ele vai buscar e que horário ele está buscando. Aí você faz um planejamento, mas como você não conhece a realidade que está acontecendo ali, você está colocando o caminhão onde não precisa, você está fazendo um dimensionamento diferenciado. Então, o seu gerenciamento ele tem que estar atento para esse recolhimento irregular e verificando o seguinte: isso também não pode ficar acontecendo assim à revelia, né? Tem que se buscar realizar, conhecer e esse tipo de recolhimento, como é que se organiza, né? Mudar essa realidade que, primeiro, para o seu gerenciamento é ruim, né? E para essas pessoas também. Então, qual é a sua forma de atuar para que você melhore o seu gerenciamento e, inclusive, com a inclusão social dessas pessoas dentro desse processo de gestão dos resíduos sólidos? Uma coisa importantíssima, aplicação de legislação com relação à cobrança da responsabilidade dos geradores. Então, se existe lei, a lei geral já existe, né? Que a responsabilidade pelo resíduo gerado é do gerador. Então, vamos supor, tem lá um hotel, tem lá um shopping center, você está botando seu caminhão da prefeitura e está indo buscar desse shopping, está indo buscar do hotel, daí amanhã tem mais outro hotel, tem outro shopping. Aí você manda o caminhão lá. Daqui a pouco você vai ter que comprar mais caminhões, colocar mais guarnição, motorista, colocar gari. Isso vai acontecer o quê? Vai encarecer o serviço de coleta de lixo de toda a população. Isso está correto? Isso está errado. Você tem que ter uma legislação municipal definindo a responsabilidade e você tem que parar de buscar resíduo de quem você não deve. Quer dizer, o município não pode oferecer um serviço que quem paga é toda uma população para privilegiar determinado segmento, né? Então, isso não pode acontecer e, se existe, tem que parar, tem que cortar. Isso está errado, né? Não podemos arcar o ônus não pode ser da população, né? Em detrimento de uma atividade em que outro está tendo lucro em cima dela. Quer dizer,
o responsável pelo gerenciamento dos resíduos, como a gente já colocou, de um shopping center, de um hotel, de uma escola particular, né, seria do estabelecimento gerador desses resíduos, ok? Veja o próximo slide, alguns exemplos de veículos, né? Aqui, essa foto aqui à esquerda é um veículo que a gente chama veículo compactador. Já ouviram falar? Veículo compactador é aquele que você vai colocando saco de lixo, ele vai girando, ele vai compactando o resíduo. Então, ele consegue coletar uma quantidade muito grande de resíduos, né? Porque ele vai compactando isso. Só que conforme ele vai compactando, ele tem que ter um recipiente embaixo dessa estrutura do compactador, onde ele vai armazenar o líquido oriundo do lixo coletado. Aqui embaixo é um outro tipo de veículo utilizado para a coleta de resíduos de poda, principalmente capina e roçagem, que é o caminhão caçamba, né? Que vocês já devem conhecer, que tem aquela caçamba, né? Que você geralmente utiliza para a remoção de vegetação. O próximo exemplo seria de coleta, aqui ó, daquele caminhão, é um caminhão poliguindaste, utilizado para carregar as caçambas de resíduos da construção civil. Em alguns resíduos da construção civil, em alguns locais ele é chamado de entulho, outros locais é chamado de caliça, né? Mas são locais onde você transporta caçamba, né? E é importante que essas caçambas aqui elas estejam protegidas, fechadas, para que o caminhão não vá andando e derrubando tudo o entulho no meio do asfalto, que isso aí é um problema para causar acidente e também entupimento dos bueiros, que daí vai causar um outro problema mais para frente. Aqui embaixo, um outro exemplo é de coleta de resíduos de serviço de saúde. Então, o resíduo de serviço de saúde, ele não pode, o resíduo considerado infectante, que é o resíduo perigoso, que a gente já conversou, ele não pode ser coletado junto com a coleta de lixo comum. Então, ele tem que ter um veículo específico, né, para coletar esse tipo de resíduo, né, que seja o resíduo químico, o resíduo infectante gerado, por exemplo, num hospital. O resíduo perigoso também gerado numa indústria, ele tem que ter um serviço de coleta específico para aquele tipo de resíduo. E tem todos os critérios para o transporte desses resíduos. Então é importante que se tenha um especial assim, cuidado, né, para que você, dentro da sua sugestão de gerenciamento, eu já vi alguns planos que a pessoa escreve o seguinte: aqui é gerado um resíduo classe 1 perigoso e será coletado pelo serviço de coleta da prefeitura municipal, quer dizer, né? Então, um profissional que vá fazer um plano de gerenciamento, ele nunca pode dar e colocar ali uma destinação, uma forma de coleta inadequada e principalmente, né, ela proibida de estar fazendo aquilo, ok? Veja o próximo slide, então. Aí um outro exemplo, um caminhão baú, né, utilizado bastante para a coleta seletiva de materiais recicláveis, né? Então, é importante, pessoal, que a gente tenha isso, assim, em mente, né? Então, assim, quando a gente também fala de reciclagem, a reciclagem a gente não pode colocar assim, a primeira coisa, qual é a primeira etapa do gerenciamento? É reciclagem? Não, não é. A primeira coisa que, primeiro, a gente vai tentar fazer é a não geração. Ok? Aí depois de não gerar esses resíduos, que a gente vai buscar formas, veja aí no próximo slide, em relação aos 3 R's da reciclagem, de reduzir, reutilizar e depois reciclar esses materiais, né? Então essa ordem ela não pode ser invertida. Então a gente vai fazer uma atividade agora e veja aí na tela. Vou ler para vocês. O que deve ser feito pelo gestor público municipal para incorporar o conceito dos 3 R's no gerenciamento dos resíduos sólidos? A gente vai dar um tempinho e daqui a pouquinho a gente volta para estar comentando sobre essa atividade.
gonna happen? Something wonderful. What's gonna happen? Something wonderful. Bom, pessoal, o gerenciamento dos resíduos, aí para discutir essa atividade de aprendizagem, são diversas ações que o poder público ele pode fazer e deve fazer para que você tenha uma gestão adequada dos resíduos. Uma delas é com relação à conscientização da população, então você trabalhar um programa de educação ambiental para que as pessoas entendam e se sensibilizem com a importância de você fazer a segregação na origem, né, dos resíduos gerados. Mas um pouco antes disso, você trabalhar a conscientização da população para a questão da não geração dos resíduos, né? Então, você não gerar, você buscar o consumo consciente, você, depois de gerado, você ter a segregação adequada na origem, você acondicionar adequadamente e de forma seletiva, né, os materiais recicláveis, o material, a fração orgânica e os rejeitos. E é importante também que não adianta somente a população fazer a sua parte na separação dos materiais, mas é importante que todo o material e todo o resíduo separado seja encaminhado para a destinação adequada. Então, a fração orgânica seja encaminhada, por exemplo, para a compostagem, os materiais recicláveis, papel, plástico, metal, seja encaminhado para uma triagem, que seja encaminhada depois para a comercialização, para as indústrias, para o reaproveitamento, né? E os rejeitos, sim, somente eles sejam encaminhados para um aterro. É importante que dentro das ações do poder público, o município tem um aterro sanitário, né, com todos os critérios necessários de operação adequada, para que você não tenha problema, né, de operação e tenha todos os impactos decorrentes disso.
é importante que dentro das ações do poder público ele enxergue a questão da inclusão social dos catadores, para que dentro do seu gerenciamento de resíduos, ele tenha um programa de coleta seletiva que seja adequado, né? Que ele possa incluir a questão social e ele possa também oferecer e ter um programa de geração de renda para pessoas que vivem dessa separação. Então, enfim, são diversos. São alguns exemplos e dentro desses existem vários outros que, dentre as ações do poder público, devem ser adotadas para que você busque um gerenciamento adequado. Sem falar também com relação aos resíduos eletroeletrônicos, os móveis, né, gerados também, que são ações que o poder público pode buscar para para evitar todos esses descartes inadequados dentro do seu município. Uma questão importantíssima também é com relação à regulamentação do gerenciamento dos resíduos da construção civil, que são das obras, né? Que são resíduos da construção civil, é gerado um volume muito grande e para eles é preciso dar a destinação adequada. Nós vamos colocar aqui algumas imagens de destinação dos resíduos, né? Aí algumas imagens que mostram um pátio aí de compostagem de resíduo da fração orgânica. Nesse próximo slide, resíduos aí, compostagem de resíduos de poda, né? Aí um pátio de compostagem como exemplo. E quando a gente fala em tratamento, alternativas tecnológicas para o tratamento de resíduos de serviço de saúde, aí como exemplo, tornando os resíduos passíveis de serem dispostos em aterros sanitários comuns, mas somente depois de passar por tratamento, não antes. Então, aqui como exemplo, aí é o equipamento de autoclave, que é para tratamento de resíduos de serviço de saúde. Temos um outro exemplo também, que é o micro-ondas, né, que é uma outra alternativa de tratamento desses resíduos, ou, em outros casos também, o tratamento por incineração para outros tipos de resíduos perigosos também. Eu vou colocar aí um slide, pessoal, que gostaria que vocês, vou dar aí até um tempinho para vocês copiarem, que é o livro disponibilizado para a disciplina, né? E tem aí inclusive o ISBN, que vocês podem estar consultando na biblioteca digital, né? Que faz parte aí da disciplina que nós estamos ministrando aí para vocês. Então, um tempinho aí para vocês copiarem essas informações. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Então, quando a gente discute gestão de resíduos sólidos, a gente consegue ver que tem diversos aspectos relacionados a eles. Não deixe, então, de ler a Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei 12.305, de 2010, e os outros materiais também que foram disponibilizados para vocês para consulta como material complementar, né? Que todos eles são materiais que vão auxiliá-los muito para a nossa disciplina aqui, para o entendimento da nossa disciplina e também para a sua atividade profissional, com certeza, né? Espero que vocês tenham gostado. A gente vai estar novamente na próxima semana discutindo um pouco mais da gestão dos resíduos sólidos. Então participem, vamos participar de todas as atividades que a gente for ter aí dentro da nossa disciplina. Deixo aqui um forte abraço para todos vocês, né? E a gente vai estar aí junto daqui uma semana discutindo um pouco mais. Um abraço a todos.